Olá, bem-vindo à nossa aula do canal Vida Sensacional. Hoje o tema da aula é como a radiestesia eleva sua frequência em hertz de forma consistente, né? Como é possível, dentro de uma mesa de radiestesia, a gente tratar a raiz dos problemas da alma, eliminar bloqueios energéticos. E para que isso? Para ter mais saúde, prosperidade e equilíbrio emocional. Para isso, né, que a gente quer as coisas, a gente quer viver melhor de forma geral, de forma consistente, que a gente não sofra esses altos e baixos o tempo todo. Isso é o que? É equilíbrio, é manter numa determinada frequência, numa determinada sintonia, tá? Eu me chamo Carolina Pfeffer, aqui no canal Vida Sensacional eu falo exatamente disso, de radiestesia, de como a gente pode usar essa ferramenta para curar as nossas dores da alma, eliminar os nossos bloqueios para viver melhor. Então aqui em primeiro lugar, o que é frequência Hertz, né? Eu vou usar o conceito aqui desse livro da Elaine Orives, DNA Revelado das Emoções, tá? Mas assim, ela mantém esse mesmo conceito nas outras obras dela, tá? Então, em síntese, a frequência Hertz das emoções é uma escala de consciência que relaciona emoções à vibração, a determinada escala de vibração, tá? Então, o estudo vem desse livro aqui, é o que ela aprofunda a partir do estudo de David Hawkins, que ele coloca a escala dele de 0 a 1000. Então, aqui, deixa eu ver como é que fica. Aqui, ó. Então, numa escala mais lá no 1000 é esse roxinho, violeta que tá ali. A escala mais baixa, perto de 0 ou perto de 125, tá aqui embaixo, ó, é o vermelho. Então, tanto faz essa forma de representar como aquela forma ali. Essa forma aqui a gente pode medir com o pêndulo, né? A gente pode perguntar qual é a minha frequência média, qual foi a minha frequência média essa semana. Mas aí tem uma questão, que é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo aqui. A questão é, quando eu tenho uma frequência média, eu tenho assim, ó. A frequência média do meu mental, eu tô com um pensamento positivo. Mas, por mais que eu pense, que eu tente pensar positivamente, lá na minha emoção, ainda tem muito medo. E quando o meu pensamento tá aqui, a minha emoção tá aqui embaixo, elas não se encontram, eu não consigo ter consistência naquilo ali. O que vai materializar, o que vai moldar a minha vida, as minhas atitudes? Será que eu vou agir pelo meu otimismo do meu pensamento ou pelo meu medo da minha emoção? O que vai guiar ali e o que vai fazer com que eu tenha consistência? Mas numa vibração mais alta, né, lá do roxinho, ou de uma vibração mais baixa? O que vai acontecer aqui? É disso. Por que a mesa ela é eficaz nisso daqui? Porque ela vai limpando da gente aquilo tudo que vai nos impedindo de ter uma vibração alta. Então aqui, ó, dentro dessa imagem, a gente pode ver uma aura bem consistente, né? Ela vai fluir, ela vai estar inteira. Uma aura que dentro aqui do meu corpo mental existe muito medo, muita angústia, muita vergonha, ele vai atrair mais coisas negativas, né? O coraçãozinho partido ali, aqui, ó, deixa eu virar aqui. O coraçãozinho partido, as coisas que a gente acha que são obrigações, as correntes, né? Coisas que são proibidas, que a gente sente que é proibido, que a gente não deveria merecer, tá? Então, uma aura que está assim, falha, ela vai sintonizar com mais sintonias mais inferiores, mais baixas, tá? Isso dentro desse estudo da frequência Hertz. E eu gostaria, assim, de primeiro trazer um exemplo de tudo isso daqui, tá? Essa tabela, ela é bastante grande, assim, ela pode parecer confusa, mas eu vou pegar aqui, por exemplo, a última linha, tá? Então, uma pessoa que está ali, ó, na quarta coluna, nível de a frequência, né? 20. A última linha, quarta coluna, 20. O nível está em miserabilidade.
A visão da vida é de vergonha. A visão de Deus é de desprezo. A emoção, por estar relacionada à vergonha, é humilhação. E um processo é autodestrutivo, de eliminação. Então, é mais ou menos assim que a gente lê essa tabela. Quando a gente pega ali o nível 500, cadê? O nível 500, que está bem aqui em cima. Não, o nível neutralidade. Nível da coragem, que é o 200, aqui no verdinho, ó. Tem o vermelho, o amarelo, o verdinho, daí já começa um tom de azul. O 200 da coragem. Então, o meu nível, eu estou na coragem. A visão da vida é viável. A visão de Deus é um Deus que permite. Permite o quê? Você viver, você ser feliz. Permite o quê? A emoção aqui, ó, é de afirmação. Eu posso existir, eu posso ser quem eu sou, eu posso conquistar, né? E o processo é do quê? De fortalecimento. Poxa, então se eu estou subindo uma escada, eu estou vendo que, vamos dizer assim, eu sou permitida para subir essa escada, então eu vou me fortalecendo. Eu vou vendo que eu estou me afirmando. Então é bom ser quem eu sou. É bom, é gostoso, a gente pode viver bem ali, tá? Então assim, como eu falei, essa tabela parece meio complicada, mas talvez se partir do meio para as laterais fique mais fácil de entender, tá? Agora ali, ó, bem no amarelo, a 100, frequência 100, do medo. Então, a visão da vida é o quê? É uma visão assustadora. Deus é o quê? Punitivo. Poxa, eu tô aqui, né, entre chumbo, porrada e bomba. A emoção, ansiedade, porque se eu tenho medo do futuro, eu costumo ter bastante ansiedade, porque é justamente isso, é viver um futuro temerário, é viver um futuro difícil. E o processo de recolhimento. Então eu preciso me defender, porque se eu tô com medo, então eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho que ser precavida, eu tenho que... Poxa, se o mundo é assustador, então eu tô sempre na retaguarda, né? Eu tô sempre com um pé atrás de tudo, tá? Então assim, ó, serve muito pra gente entender o quê? O nosso processo. Então, como eu falei, como nós temos várias dimensões da nossa alma, quando nós vamos acessando aqui dentro da mesa de radiestesia, eu consigo limpar um sentimento. Então, eu consigo aumentar a minha vibração no meu corpo emocional de forma maior, ok? Mas aí eu tenho um bloqueio muito grande ali no meu corpo mental. Eu tenho crenças limitantes que me dizem que eu não posso, que eu não sou tão boa assim. Então, o meu corpo mental, ele ainda está aqui embaixo, aqui ó, na apatia. Poxa, é isso mesmo, eu não posso fazer muita coisa, porque afinal, né, é assim mesmo. Eu tenho medo de me lançar, de fazer alguma coisa que eu não sei, então eu não me arrisco, tá? Mas a emoção pode estar lá em cima, de amor, querendo vibrar no amor, na alegria, na paz, lá no roxinho. Mas a minha razão me diz assim, não, eu não sou tão boa assim, tá? Só que essa crença de que eu não sou tão boa assim, ela também tem raízes na sua emoção, porque senão se ela fosse só racional, a partir do momento que alguém chegasse para você e falasse, não, você é muito boa, olha só, aqui seu trabalho, olha só como você é competente, ok, me convenci, agora pronto, já tô me achando que eu sou capaz, tenho o meu sentimento que eu sou capaz, consigo elevar. Né? Não é assim. Quando a gente tem uma crença de não merecimento e ela está a nível mental, porque eu penso nisso de mim, ela vai se arraigar também na minha autoimagem. Então eu me olho no espelho, eu me sinto dessa forma, eu me vejo dessa forma, eu me comporto, as minhas atitudes são de quem está nessa parte ali, né, de sentir medo, de receio, né, eu não posso me arriscar muito, eu não sou tão capaz assim, cuidado, entendeu? Então, assim, isso vai modular tudo isso, todo o resto. É uma crença mental, ok, mas ela não ficou só no mental. Ela pôs suas raízes por onde ela quis, por onde ela pôde. Então, acaba sendo uma crença também que tem muitos fundamentos emocionais que vão sustentar aquela crença. Então, a partir do momento em que eu consigo ir minando essa crença, aí vem as lembranças, né? Fala assim, mas veja lá, na sua vida, quantas vezes, né?
veja o exemplo de fulaninha, veja o que sua mãe sempre falou, veja o que a sua professora falava. As lembranças vão fortalecer de novo essas raízes e vão falar, não, calma lá, é melhor eu continuar com medo mesmo. Então, o ajuste da mesa é sempre assim, tá? Quando a gente faz as perguntas certas aqui dentro dos protocolos, o que é tentar tirar o máximo dessas raízes para que a pessoa tome consciência de si. A escala Hawkins é escala de nível de consciência. Então, quanto maior a sua consciência sobre si mesmo, maior você consegue se estabelecer naquele degrau. Então, quanto mais eu tenho consciência de que esse pensamento me prejudica, que ele não é puramente um pensamento meu, então ele já veio à luz da razão. Então ele não tá mais, né? Porque antes me passava rasteira, eu nem sabia de onde. Então, o nível de consciência aumentou um pouquinho. O que eu tenho que fazer agora com isso que eu vejo e antes eu não via? Dá para harmonizar na mesa. Eu quero harmonizar esse sentimento aqui que agora eu tô percebendo que sim, ele enraiza muito as minhas crenças de não merecimento. Então é um nível de consciência, é um patamar que a gente vai cada vez mais conquistando a partir da mesa de radiestesia, a partir das perguntas certas, a partir de tudo isso. Então assim, né, por que é importante, né, saber disso? Porque, veja, isso daqui é um mapa. Se eu identifico aonde eu estou, eu consigo saber qual é meu próximo passo, tá? Por isso, assim, ó, se eu estou ainda, eu tenho consciência de que eu sinto vergonha por muitas coisas. Quando eu lembro do meu passado, então, a lembrança é um fator bem determinante. Então, se eu consigo ter consciência disso, eu consigo trabalhar, porque, poxa, eu preciso primeiro aceitar meu passado e parar de sentir vergonha dele. Então, eu começo a vibrar nessa banda aqui e depois de uma mesa de radiestesia, eu começo a vibrar aqui. Então, eu não sinto mais vergonha. Toda vez que eu sinto vergonha, eu percebo ela como um sentimento estranho para mim. Não é normal sentir vergonha. Eu já entendi que não é normal. Então, ela pode até me pegar, às vezes, mas eu consigo elevar um pouco. Então, eu sinto muita tristeza, muito medo ainda, mas, poxa, eu já consigo ter boa vontade e naturalidade. Neutralidade. Antes eu não conseguia, antes eu ficava revoltada, eu não era neutra, eu não conseguia usar isso daí. Ok, depois pega, faz mais uma mesa de radiestesia. Então a pessoa sobe mais um pouquinho. Ela vai sentir medo às vezes, mas ela vai ter consciência de que o medo é um sentimento ruim. Calma lá, se eu tenho medo de tal coisa, o que eu posso me precaver? Ela vai acessar já aqui a razão. Poxa, esse medo é racional ou não é racional? Esse medo está me avisando de alguma coisa que eu devo me precaver? Ou é um medo totalmente infundado? Tá? Agradece o medo, obrigada medo por você me avisar, né? Agora eu já estou me precavendo, ok? Não é ir com medo mesmo, é ir precavido, né? Já que está me avisando que pode dar alguma coisa errada, ok, tô vendo aqui, mapeei. Isso pode dar errado, isso não precisa dar errado. Se isso der errado, tem problema? Não tem problema. Se aquilo der errado, tem problema? Não tem problema. Eu mapeei, então eu estou vibrando mais para cá, tá? Então é sempre um ajuste daqui para cá, para a gente ter maior nível de consciência. E quando esses sentimentos aqui baterem em algum momento, a gente entende que eles são negativos e que eles só nos puxam para baixo. Eles não nos trazem aprendizado, porque eles não têm nada para ensinar. Eles têm a aprender, eles precisam aprender com esses sentimentos aqui. E não é ser inocente e bobo, é usar a luz da razão, é aceitar que o passado foi da forma como foi, fazer o que, bom ou ruim, era o que as pessoas tinham para dar. Então, poxa, mas aquela porcaria foi o que eles tinham para dar? Então, cada um dá o que tem. Então, a gente consegue entender aqui, ó, que eu não me encaixo mais na posição de vítima. Eu vou me encaixar muito mais na posição de protagonista das minhas coisas, da minha vida. Não vou mais me pensar por mim mesmo, gerar culpa porque eu não vou em determinado lugar. Porque eu dei argumentos razoáveis. Se a pessoa não quis entender aqui, aí é uma questão da pessoa, tá? Eu não me sobrecarrego com aquilo que é dos outros só para poder agradar todo mundo, porque daí, né, fica bem complicado.
Então, esse é o processo de harmonização dentro da mesa de radiestesia. Eu começo a reconstituir isso daqui, as minhas dimensões. E se a gente for olhar para o planeta também tem seu campo eletromagnético, que protege ele do quê? Das tempestades solares, das radiações que vêm externas. Mas quando nós estamos aqui com a aura cheia de buracos, cheio de sentimentos que são de vibrações baixas, nós vamos contra o fluxo. Contra o fluxo, interrompe, faz buraco, a gente atrai coisas, né, que não necessariamente que gostaria, mas acaba atraindo. Então, quando nós vamos reconstituindo esse campo eletromagnético aqui, nós voltamos a ter, né, o quê? Prosperidade, nós voltamos a conquistar aquilo que nós merecemos. Percebemos que as correntes que nos impõem, às vezes, são coisas que é corrente do outro, não é problema meu, eu não consigo resolver porque não é problema meu, tá? E como é que a gente faz isso tudo, né? Como que a gente consegue restabelecer esse fluxo perfeito aqui? Acessando as diversas camadas. A partir do momento em que eu sei que eu tenho uma camada mental, eu tenho uma crença que ela pode estar também na minha dimensão emocional, então eu vou fazer a pergunta certa e vou equilibrar aqui, tá? Na medida em que eu for equilibrando, que eu for fazendo esse trabalho na mesa, eu vou tendo consciência e eu vou percebendo de que tem coisas que só me atrapalham. Então eu não preciso ter. Na medida em que isso acontece, é um desequilíbrio. Antes eu não percebia, agora eu percebo. A questão mesmo dos chips e implantes é bem interessante, porque eles fazem a gente entender como isso aqui sendo o nosso normal, tá? Isso aqui é o normal. Você não tem por que não sentir culpa. Todo mundo sente culpa, todo mundo sente vergonha, todo mundo tem medo, vive com medo. Isso daqui é o normal. Mas de repente você olha assim e fala, não preciso viver com isso. Se vier o medo, eu tenho aqui a luz da razão. Para quê? Para me precaver, para ser inteligente acima daquilo ali. Será que é isso mesmo? Se alguém me traz culpa, eu vou falar, calma lá. Bateu uma culpa aqui. Mas será que isso não é manipulação emocional só porque a pessoa quer que eu faça o que ela quer a todo custo? Entende? A luz da razão, aqui que vai nos libertar. Aqui nos aprisiona. Mas antes a gente entende como isso daqui como o normal. Todo mundo faz isso, todo mundo é invejoso, todo mundo deseja o mal pro outro, todo mundo quer se vingar. Ok, mas e aí? Né? Você não é todo mundo. Então, você consegue perceber que é aqui o caminho da evolução, não é para cá. Isso aqui existe, é óbvio que existe, a gente sempre vai sentir. Mas uma coisa é você sentir como se fosse uma coisa normal, recorrente, ficar cultivando aquela tristeza ali o dia inteiro. Outra coisa é você perceber, essa tristeza não tem nada para me ensinar. Então, eu preciso olhar para ela? Preciso. Ok, olhei para ela. Agora vamos, né, equilibrar. Porque se eu ainda não consigo, sei lá, perdoar, se eu ainda não consigo aceitar isso como meu, então é um processo. Mas eu não preciso ficar triste o dia inteiro, porque isso não vai me trazer nada de bom, tá? Daí depois eu vou trazer aqui, né, como algumas formas de como elevar a frequência. Eu só gostaria de ler um trecho desse livro aqui, que eu acho que é bastante ilustra bem, né, essa parte da percepção da realidade que nós temos, tá? Então, no livro Física, na página 137. Então, assim, o que acontece? Ela conta aqui uma história, né? Por exemplo, se tiver uma pessoa, você tá lá na fila do ponto de ônibus e tem uma pessoa que começa a pedir dinheiro, tá? Então, os níveis de consciência e as respostas, os pensamentos ou as atitudes. Então, quem está no nível de consciente 20 da vergonha, vai pensar assim, é um vagabundo, sujo e nojento, devia ter vergonha na cara e sair dali. No nível 30 da culpa, a pessoa chega a uma situação miserável dessas por culpa das más escolhas que fez na vida. Nível 50 da apatia. Ninguém, nem o Estado, nem a sociedade pode fazer nada pelos moradores de rua. Nível 75 do sofrimento.
Que tragédia lamentável, um homem desses, abandonado, sem amigos, sem família, sem ter o que vestir, comer ou onde morar. Nível 100, do medo. Esse homem deve estar esperando a oportunidade para cometer algum crime. É melhor chamar logo a polícia. Nível 125, do desejo. Por que ninguém faz nada pelos moradores de rua? Bem, alguém poderia fazer alguma coisa. Nível 150, da raiva. Esse homem parece ser violento e agressivo. A qualquer momento pode atacar alguma vítima indefesa. Nível 175, do orgulho. Que absurdo a pessoa chegar numa situação dessas. Nível 250, da neutralidade. Deixem-no quieto, ele não está prejudicando ninguém. Nível 200, da coragem. Tudo o que ele precisa é de um emprego e um lugar para viver. Nível 310, da disposição. Vou lá falar com ele e ver se precisa de ajuda. Nível 350, aceitação. Certamente esse homem tem uma história intrigante e motivos que o levaram a essa situação. Nível 400, da razão. Esse homem precisa solicitar algum auxílio do governo. Ele é um sintoma da atual crise econômica e dos problemas sociais do país. E acima do nível 500, na lente da compaixão, o homem parece amigável e amável. Alguém que não teve oportunidades na vida e foi vítima de um sistema massacrante que o marginalizou. Então, esse é o exemplo que ela traz no livro de uma situação cotidiana. E a gente pode pensar que se você está numa fila de ônibus e vê alguém pedindo dinheiro, e se você começar a falar, nossa, é um vagabundo, sujo e nojento, devia ter vergonha na cara e sair dali, muita gente vai concordar com você. Uma grande parte vai concordar. Agora, se você começar a externalizar a parte lá acima do nível 500, né? O homem parece amigável e amável, alguém que não teve oportunidades na vida e foi vítima de um sistema. Falar, não, todo mundo aqui é vítima do sistema. Então, quer dizer, sabe, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender que não é que precisa passar a mão na cabeça, né? Não precisa passar a mão na cabeça de quem está pedindo ali e tal, e se colocar numa situação de risco e tudo mais. Mas, às vezes, é só não pensar mal, né? Às vezes é só não estar, assim, tão oposto a quem está nos pedindo ajuda. Já nos eleva a vibração. Então, assim, poxa, como que nós podemos, né, elevar essa frequência, né? Como que nós podemos pegar isso daqui, né? Ao invés de estar sempre vibrando nessa faixa aqui, começar a elevar a partir daqui e ir cada vez mais elevando. Porque conforme o nível de consciência a gente vai subindo, os sentimentos predominantes vão melhorando. E a gente até sente esses sentimentos mais baixos, mas percebe, tem mais consciência do que ainda precisa ser elevado a nível de consciência. Então, eu acho que uma das questões, assim, né, que não dá para tirar do radar é se harmonizar com a mesa, porque, inclusive, foi para isso que eu elaborei, que eu estou ensinando no curso, porque eu acho muito importante. E os elementos dela são próprios para isso, tá? Também tem ali no meu canal, né, as meditações guiadas. Tem duas ali que eu vou sugerir, tá? Uma é Luz Azul de Proteção, que tem o título, né? Se você quer proteção, faça todos os dias e tal. Meditação rápida de proteção espiritual. E tenho também algumas meditações bíblicas. Porque quando a gente olha assim para uma referência espiritual, a gente tem um parâmetro. É mais simples, né? Às vezes, quando a gente olha assim e fala assim, poxa, o que né, nesse caso aqui, né, do exemplo do livro, né, o que Jesus pensaria, o que Jesus falaria para essa pessoa se ele estivesse aqui? Às vezes a gente tendo como referência, fica bem mais fácil da gente elevar o nosso padrão, da gente perceber que às vezes a gente está vibrando numa faixa muito baixa. Outra forma aqui, né, poxa, revise seu dia, tá? Aumente sua consciência sobre si. Então, revisar o dia, o que é? Mais ou menos fazer um diário, tá? Como foi meus pensamentos hoje, né? As minhas emoções, as minhas atitudes, as minhas escolhas.
Normalmente os pensamentos e as emoções, elas vão ser sementes, elas vão conduzir as suas escolhas e as suas atitudes. Às vezes, as atitudes é que vão também gerar ou confirmar os pensamentos ou as emoções, né? Se eu tenho muito medo em relação a alguma coisa e eu ajo como se eu estivesse sendo ameaçada, então quer dizer que o outro também reage da forma como eu estou agindo e pode confirmar, tá? Porque se eu ajo como se eu estou sendo ameaçada, às vezes o outro fala assim, ela tá com medo? Por quê? E acha engraçado e reage diferente. Então, quando a gente muda a nossa atitude, às vezes a gente consegue mudar também as reações dos outros. Então, a gente precisa revisar o nosso dia, ver o que está acontecendo, como a gente se comporta. E determine o que quer ser, tá? A força da determinação, eu acho ela bastante potente em tudo isso. Por quê? Quando a gente determina o que nós queremos ser, poxa, se eu quero ser mais solidário aqui na boa vontade, aquilo que não for compatível com a solidariedade, então não é meu. Então, calma lá. Isso precisa ser curado, precisa ser observado. Não é minha essência daquilo que eu quero ser. Então, a força da vontade, ela vai criar um rumo, criar um prumo, um norte. E a partir desse norte eu vou olhar. Esse pensamento aqui, esse pensamento não está coerente. Então, eu excluo ele, não vou alimentar ele. Essa lembrança também não está me ajudando aqui. Então, eu determino aonde eu quero. Só que eu pessoalmente acho assim, é bastante trabalhoso fazer isso. A determinação da vontade, ela é bastante trabalhosa enquanto a gente não faz essa limpeza aqui das nossas crenças e de tudo mais, tá? Aí sim a gente consegue limpar esses sentimentos, liberar as coisas para que realmente flua. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre como as frequências Hertz, como que a gente pode elevar, qual é o efeito de tudo isso, né? O que a mesa tem a ver com isso, como que ela consegue limpar e elevar as nossas frequências e principalmente esse processo de aumento de consciência. É isso e até a próxima aula.